Aleluia. Porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Obrigado. Estamos felizes de estar aqui. E quando eu estive com o Eliabe hoje, quando nós chegamos, perguntei pelo pastor Juvenil. E a gente sabe que é uma estação muito difícil, e aí ele falou assim: não, está todo mundo bem, glórias a Deus, uma honra estar aqui com vocês nessa noite, adorando ao Senhor. Obrigado por nos receber com tanta honra, com tanto carinho. O Eliabe e a Kênia são irmãos que o Senhor nos deu, e eu sempre oro ao Senhor sondando, porque eu creio que o Senhor, Ele une pessoas por causa de propósitos. E eu estou com o meu coração com um santo temor aqui nessa noite, porque existe um propósito do Senhor para nós aqui. Existe uma porção dos céus para nós aqui nessa noite. E eu e a minha esposa, nós viemos aqui nos unir a vocês para buscarmos essa porção. Porque eu estou certo, meu irmão, que nós vamos voltar, Bianca, para o Rio. Nós vamos voltar com a nossa porção dos céus. E eu creio que nós voltaremos para as nossas casas nessa noite com a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Quando eu recebi o tema, até que Ele venha, eu fui extremamente confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Porque até que Ele venha é uma postura de alguém que entendeu que foi chamado e que precisa permanecer. E quando nós olhamos para tudo que nós estamos vivendo, vemos a urgência da mensagem. Vemos o quanto tudo tem sido tão repentino, e às vezes alguns até são pegos de surpresa, às vezes nós mesmos somos surpreendidos. Mas o trono do Senhor permanece no mesmo lugar. Os planos do Eterno estão perfeitamente sendo colocados em execução. E o que é incrível é que os dias que nós estamos vivendo, a história, ela tem um ponto final. Tudo que nós conhecemos, e até o que não conhecemos, está indo em direção a Jesus. Porque Efésios capítulo 1, versículo 10 nos diz que o Pai, no beneplácito da sua vontade, desejou e decidiu fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas nos céus e na terra. Meu irmão, a história está indo em direção ao único que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo está indo em rota de colisão com aquele que foi declarado aqui o nome dele: Santo, Santo, Santo. E nesse percurso, nós não fomos abandonados, nós não fomos esquecidos, mas fomos chamados para dentro deste plano com um tenro amor. Fomos fascinados pelo amor do Senhor, que enviou o seu único Filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu posso dizer algo: Jesus nasceu. E quando eu meditava sobre o tema dessa noite, eu começava a olhar para os dias, e estamos a menos de um mês do Natal. E é incrível que
quando olhamos para esse período, as pessoas estão pensando no que vão comprar, no que vão vender, as festas, o que vamos comer, como será a comemoração, a família, quem traz o quê? Um traz o frango, o outro traz a maionese, alguém pergunta, vai ser com passas ou sem passas, e todo mundo está perguntando, pensando. Entretanto, um período como esse é um período que deve nos fazer tremer, porque o maior evento que a humanidade já viu aconteceu. O Redentor, ele nasceu. E esse momento havia sido predito por profetas. Isaías, nós vamos ver o profeta Miqueias, profetas no Antigo Testamento, olhando para a nação e dizendo que o Filho seria dado. E ele veio a esse mundo. O ponto é que quando Jesus nasceu, a nação de Israel fracassou ao aguardar a promessa. A nação de Israel, por causa da sua religiosidade, por causa de orgulho, por causa de arrogância, por causa do pecado, negligenciou e fracassou a dádiva de ver que o próprio Deus estava entre eles. Havia uma promessa: a terra receberia o seu rei. E ao esperar o cumprimento dessa promessa, eles se perderam. Eles começaram a se embaraçar com outras coisas. E quando o próprio rei estava entre eles, eles não perceberam. Entretanto, alguns homens e mulheres se tornaram remanescentes nos dias em que Jesus nasceu. Nós vamos ver Simeão, um ancião que havia recebido do Espírito Santo que ele não morreria antes que os seus olhos pudessem ver o Senhor. E Lucas capítulo 2 vai nos dizer que quando ele vê o menino entrando no templo, o coração dele se alegra. Havia pessoas que estavam atentos à promessa de que o rei viria. Nós vamos ver Ana, uma mulher já idosa, mas que tinha se casado e apenas durante 7 anos tinha vivido com seu marido e ficou viúva. E ela decide, após a sua viuvez, viver consistentemente, orando e jejuando no templo. Homens e mulheres guardando a promessa, porque o que o Senhor havia dito é que o rei, ele viria. Meu irmão, talvez o nome mais emblemático daqueles que estavam esperando era João Batista, a voz do que clama no deserto, o precursor. E hoje o Espírito de Deus está nos dizendo novamente que o rei que veio está voltando. E aí a questão é, o ponto é, olhe para os dias em que Jesus nasceu. No meio de uma cena de desastres, de pecado, de arrogância, de religiosidades cegas, Deus estava levantando os seus remanescentes, que estavam no lugar de oração, que estavam no lugar de jejum, esperando o rei. E mesmo que se passassem dias, semanas, meses, anos, não importava o cronos, não importava o quanto tempo fosse necessário, eles estavam posicionados até que ele viesse. E o rei, ele nasceu, Jesus nasceu. E meu irmão, antes de que o rei, ele venha, antes de que a terra receba o seu rei novamente, ele está levantando precursores com uma mensagem. Meu irmão, Deus está levantando arautos novamente. Deus está levantando homens e mulheres que estão esperando o rei até que ele venha. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque cremos que o Redentor, ele vem novamente. E à medida que ele se aproxima, meu irmão, eu posso ouvir o leão rugindo na eternidade. À medida que o leão de Judá se aproxima,
arautos, homens e mulheres se levantarão nessa geração para anunciar a volta do Senhor. E os evangelhos, eles nos narram um pouco sobre esses arautos, sobre Simeão, Ana, João Batista. Mas os profetas, eles tiveram um entendimento do ambiente espiritual que esses arautos caminhariam. E Isaías, ele pôde ver o ambiente espiritual que os arautos que aguardam o Senhor até que ele venha, anunciando a sua volta, experimentarão. Isaías viu esse ambiente. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40, porque o Senhor, ele tem entendimento espiritual para os dias os quais nós estamos vivendo. Isaías viu o ambiente em que esses arautos caminhariam. Isaías, capítulo de número 40. Leremos alguns versículos desse capítulo. Eu gostaria de pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Mantenha ela aberta. Isaías, capítulo de número 40. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isso, glorifique, celebre a palavra do Senhor. Celebre a palavra do Senhor. Espírito da revelação, conduza-nos à porção que está no coração do Pai para nós nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Isaías está vendo o ambiente dos precursores. Essa mensagem está falando daqueles que estão aguardando o rei, a terra recebendo o seu rei, o seu Senhor. Entretanto, o versículo 1 traz uma mensagem que é de consolo, porque frente a situações de desastres, e o contexto de Isaías 40 é um contexto de desastres, irmãos. Se você olhar 2-3 versículos antes, o final do capítulo 39, nós vamos ver Ezequias ouvindo do profeta Isaías que a nação de Judá seria entregue nas mãos da Babilônia, porque o rei Ezequias abriu o palácio, tinha mostrado todos os seus tesouros para a embaixada da Babilônia, para os mensageiros de Merodach Baladã, olhando, e eles sondaram todas as coisas. E quando eles foram embora, Isaías falou: o que você fez? O que eles viram? E Ezequias disse: eles viram tudo, eu mostrei tudo. E Isaías disse: será exatamente para este lugar que a nação de Israel será levado para o cativeiro. O contexto do capítulo 40 é um contexto de desastre, mas veja que Deus jamais, Ele nunca deixará o seu povo sem o conforto necessário. Olhe para os dias que nós estamos vivendo, meu irmão. Se não são dias de desastres, dias que nós ligamos a televisão e parece que temor tenta nos dominar, aonde nós vemos pais se levantando contra filho, filho contra pai, enfermidades, guerras e rumores de guerras, arrogância, ganância,
olhamos e o mundo está em trevas. Mas o mundo que está em trevas, ele viu grande luz. O Redentor, ele nasceu. O Senhor, ele jamais nos deixará no meio das trevas sem a palavra de conforto necessária, sem a palavra de consolo necessária. É no ambiente, então eu vou dizer, é no ambiente de desastre que Deus está levantando os seus arautos. É no ambiente de catástrofes que Deus está levantando homens e mulheres queimando de paixão por Jesus, dizendo: aquele que aplanará todos os caminhos está vindo. Ele está vindo, igreja. Seja encorajado pelo Espírito de Deus. Não é a televisão que te define. Não é o entendimento natural que te define, mas é a palavra do Senhor que te define nessa noite. Aleluia. Obrigado pela graça. Então, no meio de um ambiente de desastre, Deus está levantando homens e mulheres que caminharão com a mensagem dele. Ezequias foi um rei que serviu de imagem para aquele que o dinheiro, porque ele tentou até barganhar com o Merodach Baladã, ele tentou barganhar com o rei da Síria, mas o dinheiro fracassou. Da maneira como o Senhor disse comigo, isso falou ao meu coração. Só que quando Deus está falando ao coração, como Isaías está dizendo aqui, não é apenas uma expressão de bondade, mas é um convite à resposta de amor que Ele está oferecendo. Deus está falando contigo aqui nessa noite, frente ao desastre, e Ele está falando ao seu coração de maneira tenra. Mas isso não é para amaciar o teu coração, isso é para te trazer a uma resposta. Quantos querem responder ao Senhor nessa noite? Comece a declarar isso a Ele: Senhor, eu estou aqui para responder a Ti. Maranata, nós te aguardamos. Vem, Ele está, sabe, Ele está nos convidando a esse lugar. Oséias capítulo 2, versículo 14, Ele nos diz que Ele levará a noiva, Ele conduzirá a noiva ao deserto, e no deserto Ele falará no meio do deserto. Deus está falando de maneira tenra conosco. Sabe por quê, meu irmão? Deus está falando aqui conosco. Ai, meu Deus. Eu ministro muito sobre adoração, e eu costumo dizer, Eliabe, que os anjos estão agora diante do trono declarando santo, santo, santo. Só que eles não estão sendo forçados a isso. Não tem ninguém lá com um chicote dizendo: cante santo, cante. Não tem. Mas a Bíblia nos diz que eles cantam dia e noite, noite e dia e noite. Mas por quê? Porque eles não conseguem parar. E o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração aqui nesse momento. É uma palavra fresca para essa noite. Que os arautos do Senhor, aqueles que estão posicionados até que Ele venha, não carregarão essa mensagem de maneira obrigada. Vocês não carregarão como um peso de obrigação, mas porque nós estamos vendo o Rei, nós estamos contemplando o Senhor, e o nosso coração está sendo cativado por Ele, fascinado por Ele. Nós estamos hoje nele, fascinados em amor. Aleluia. Não é uma geração que carrega, ai meu Deus, não. É uma geração que caminha com os passos firmes, sabendo que o mais belo entre os milhares está vindo. O Rei dos Reis está vindo. E Isaías, ele vê a voz do que clama no deserto. O profeta ouve em espírito uma voz. E é interessante que o deserto, dentro do contexto do profeta Isaías, na linguagem do profeta Isaías,
está apontando para a condição espiritual que prevalecia em Judá, a condição espiritual que prevalecia em Israel. Uma nação cujo rei se movia em fé, mas era inconsistente. Uma nação que zombava dos seus profetas. Uma nação que, se possível for, até os mataria. Uma nação cujos reis rasgaram, queimaram rolos escritos por profetas. Uma condição de sequidão. E o ponto é que esse povo, que a gente olha e fala assim: esse povo não merece, esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo de coração duro. O Senhor diz: é para este povo que eu estou voltando. É para este povo. Aí eu começo a olhar para as minhas mãos e falo: quanto falta em mim, Senhor? Porque às vezes, nós tentamos escolher os nossos próprios caminhos. Às vezes, meu irmão, nós começamos a negociar o ambiente da presença com outras coisas deste mundo. Trocamos a preciosidade, a beleza da presença por estar em casa, às vezes, vendo um programa de televisão. Mas Deus não desistiu desse povo. Ele está olhando para nós. Ele não desistiu de mim. Ele está olhando para mim nessa noite, dizendo: Zeca, eu comecei uma boa obra em você, e eu completarei essa boa obra até o grande dia. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel, irmãos. O Senhor está voltando para o seu povo. Ele está vindo, voz do que clama no deserto. O ambiente é de trevas, o ambiente é de incredulidade, o ambiente é escuro. Mas a mensagem é para nos fazer mudar. Preparai o caminho do Senhor. E entenda que preparar o caminho do Senhor não é um tema como o do Êxodo. Porque o caminho do deserto no Êxodo foi um caminho que o povo não foi chamado para preparar. O caminho no deserto, no Êxodo, foi o Senhor que preparou o caminho. O povo não fez nada. O Senhor que abriu caminhos no meio do deserto, caminhos que nunca antes foram pisados. O Senhor abriu. Então, que caminho é esse? Aqui em Isaías, o caminho é do Senhor que vem em auxílio do seu povo. Esse caminho não é o caminho que o povo fará, mas é o caminho que o rei está fazendo. É o caminho dele vindo a nós. E esse é o cerne das boas novas. Porque as boas novas do Evangelho, meu irmão, não são os homens indo a Deus. A boa nova do Evangelho é que aquele que habita em luz impenetrável, que é santo, 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 ele troca o trono por certo momento para ser pendurado em uma cruz. Ele vem a nós. O caminho do Senhor é o caminho daquele que vem para endireitar todas as coisas. Mas é necessário que um povo esteja posicionado para encontrar este rei. É necessário que um povo precise estar com o seu coração alinhado para encontrar esse rei. Preparai o caminho do Senhor, porque Ele vem. E João Batista, ele discerniu espiritualmente isso, meu irmão. Ele entendeu que o cenário que ele estava vivendo, o povo, a condição do povo, a maneira como o povo estava lidando com as coisas do Senhor, precisavam ser consertadas, precisavam ser endireitadas.
E os arautos proclamam essa mensagem até que ele venha. Não desista, meu irmão, da mensagem que Deus colocou no teu coração. Não desista da mensagem de salvação. Não desista da mensagem do Senhor. Porque uma coisa eu vou te dizer, meu irmão, crendo ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. João entendeu isso. Ele olhou para a terra e falou assim: terra, precisamos preparar o caminho, porque Ele está vindo. E quem é que vem? É aquele que os anjos estão declarando: santo, santo, santo. É o alfa, é o ômega, é o primeiro, é o último, é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, é o onipotente Deus. Ele está vindo, é necessário preparar esse caminho. E João, ele sentiu seu coração tão entrelaçado com essa mensagem, que ele vai se auto-intitular amigo do noivo. Ele diz: o rei vem para encontrar a sua noiva. E ele jejuava por isso. O jejum de João Batista era um anseio para que a presença de Jesus se manifestasse na terra. Os arautos do Senhor começarão a jejuar, meu irmão. Orarão dia e noite. E Deus está levantando uma geração que tem esse anseio pela volta do Senhor. Porque, irmãos, entenda, a volta do Senhor não é um monte de gente fugindo de um lago de fogo. Não! A volta do Senhor é uma festa. Tem uma boda, vai ter uma mesa, vai ter um coro de aleluia. Vai ter um coro, pastor Juvenil, vai ter um coro de aleluia no grande dia. A palavra aleluia, ela só aparece em Apocalipse capítulo 19, no Novo Testamento. Ela não aparece nos evangelhos, ela não aparece no livro de Atos, não aparece nas epístolas paulinas, nem nas epístolas gerais. Só aparece, e mesmo no livro de Apocalipse, só aparece no capítulo 19. Parece que essa palavra, Eliabe, está guardada para um momento. Então, meu irmão, a volta do Senhor será o dia mais glorioso da noiva. Quando isso incendiar o teu coração, mano, isso nos posicionará até que Ele venha. Porque você pode até perder os seus recursos, situações podem até ser removidas, mas você sabe quem você é nele, e você sabe quem você está esperando, e por causa disso você diz: passa os céus, passa a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Aleluia! Precursor do Senhor, arauto do Senhor. É nesse lugar que Isaías está vendo uma geração que caminhará, e que todo vale, sabe, os lugares profundos, eles serão aterrados. Desânimo passará. Desalentos, o Senhor tem conforto para a tua vida. Mas as montanhas, o trator também vai passar. Tudo será aplanado. Então, meu irmão, não tem lugar para desalento, mas também não tem lugar para orgulho próprio. Não tem lugar para desânimo, mas também não tem lugar para autopromoção. Porque no grande dia, apenas um estará no centro.
apenas um será glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entretanto, eu preciso te dizer algo: endireitai o caminho no ermo. Diga, no ermo. É no deserto. Ele não vai te tirar do deserto para que você prepare o caminho. É no lugar aonde você está hoje. O até que ele venha é uma mensagem de resiliência, de um povo que caminhará consistentemente, com passos firmes, ouvindo e praticando a palavra, ouvindo e praticando a palavra, ouvindo e praticando a palavra. Por que, Zeca? Porque aquele que ouve e pratica essas palavras, assim disse o Senhor Jesus, será semelhante ao construtor de uma casa que, abrindo valas profundas sobre a rocha, edificou a casa. Veio a tempestade, bateu, mas a casa permaneceu de pé, e a tempestade não pôde contra ela. Meu irmão, não se preocupe, porque eu sei que às vezes a situação de deserto nos desequilibra. Às vezes a gente, quando a gente, sabe aquele deserto que você acorda e você está dentro do deserto, aquela notícia inesperada que bate e te pega de surpresa no contrapé, e aí começam a vir aquelas vozes, parece que a gente fica atordoado, a gente não consegue nem sequer discernir a voz do Senhor mais, a gente fica confuso. É neste lugar que a voz do Senhor recuará com poder sobre a tua vida, porque a voz dele é como a voz de muitas águas, silenciando todas as outras vozes, silenciando as mentiras. Mas eu preciso te dizer, se o tema é até que ele venha, a mensagem para os precursores é no deserto, é no ermo. Mas os lugares escabrosos, e escabroso, o dicionário Strong de grego vai dizer que são os lugares com impedimentos, lugares intransitáveis. Eles serão todos aplanados. Meu irmão, Deus está levantando uma geração que está removendo impedimentos para que o Senhor venha. Mas entenda que não é a questão, mas você está dizendo, Zé, que eu estou impedindo que o Senhor venha. Não, eu estou te dizendo que é necessário que venhamos remover impedimentos para que possamos vê-lo face a face. Porque à medida que ele vem, você só esperará ele de maneira consistente se você estiver com os olhos nele. Por que esmorecemos? Porque desfocamos, porque perdemos dos nossos olhos quem ele é. E Isaías está dizendo: todos os impedimentos serão removidos. Isaías está dizendo: os lugares escabrosos serão aplanados. Ele não será atrasado por impedimento algum. O rei, ele vem, e nós estamos aqui até que ele venha. Oh! Nós estamos aqui até que ele venha. E aí o Espírito me faz me perguntar: que geração é essa? Que geração é essa? Meu irmão, está aqui. Nós fazemos parte dessa geração. E se isso é uma realidade para você, eu quero te convidar, meu irmão, a buscar isso de todo o coração. Unirmos aqui nossas orações para buscarmos essa verdade de todo o nosso coração. Porque Isaías, ele não viu de quem era a voz, mas ele ouviu a mensagem. E a mensagem está no versículo 5: é que a glória de Deus se manifestará, e toda a carne a verá. É a mensagem de Isaías. Olha o versículo 5 da sua Bíblia: a glória se manifestará, toda a carne verá. E ele te dá o selo de garantia. É o Zeca que está dizendo isso? Não. A boca do Senhor. Você sabe o que é isso?
a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus. É essa boca que Isaías está falando. Haja. Talvez você olhe que, cara, Zeca, eu quero esperar o Senhor de maneira diferente a partir de hoje. Eu quero me posicionar de maneira diferente para a volta do Senhor Jesus hoje. Eu quero ser um arauto, eu quero ser essa voz dentro da minha casa, eu quero ser essa voz dentro do meu trabalho, eu quero ser essa voz na minha família, eu quero ser essa voz entre os meus amigos. Mas me faltam coisas. Aquele que é o Criador, que traz à existência as coisas que não existem, é Ele quem está dizendo isso para você. Ele só diz: segura na minha mão, filho, e deixa que eu trago à existência as coisas que não existem. Quantos podem segurar nas mãos do Senhor aqui nessa noite? Segure, segure. Isaías está vendo que toda a carne, eu amo o espírito profético sobre a vida de Isaías, porque Isaías está vendo muito além dos seus dias. Ele não está vendo só a nação de Judá, ele não está vendo só o cativeiro babilônico. Essa profecia extrapola os dias de Isaías. Isaías estava vendo também a nossa geração e todas as gerações que se posicionariam até que o rei venha. Toda a carne. E meu irmão, se Deus está dizendo isso sobre você nessa noite, abrace. Nerabaço e canterebaço. Deus está na casa aqui, meu Senhor está na casa. Abrace essa palavra, porque a erva seca, e a gente não precisa. Qual é a interpretação da erva? Não, o texto traz a interpretação da figura, da metáfora da erva. O versículo 7 diz que o povo é a erva, a humanidade é a erva, e a erva passa. Olha lá, olha, no final do versículo 7, na verdade o povo é a erva, passa, seca. Eu estava aqui e eu acho que deve ter uns 3 anos mais ou menos que nós estivemos aqui. E aí quando o pastor falou comigo, ele falou: está mais bela. Eu fiquei pensando assim, deve ter alguma coisa diferente, deve ser a barba também está um pouco mais branca, porque as coisas dessa terra passam, mas o corpo que Ele tem reservado para nós na eternidade é glorificado, é eterno. Os tesouros dessa terra passam. Não vivam pelo aquilo que vocês podem ver, mas vivam por aquilo que é eterno. Porque há um tesouro nos céus. Levante a tua mão para os altos. Há um tesouro nos céus que a traça não vai corroer, a ferrugem não vai consumir, o ladrão não poderá roubar. E veja que à medida que Isaías está falando sobre isso, ele diz que a flor, ela também vai secar. Ela seca. E a flor é a glória da erva. Todo mundo que tem uma planta, quantos tem plantas em casa? Eu tenho as plantas, eu não tenho muito espaço, mas eu tenho planta. Você que tem uma planta, você fica esperando como que é a flor daquela planta, não é? Você fica esperando, cara, como que deve ser a flor? E às vezes algumas plantas não têm uma flor assim, a folha parece ser mais bonita do que a flor, mas não importa. Você quer ver como que é a flor, você quer saber por quê? Porque a flor é a glória da erva. Só que Isaías está dizendo que a erva, a humanidade, seca e cai a sua flor. A glória da humanidade, ela passará. Mas o que o Senhor está dizendo ao seu respeito nessa noite, quero profetizar isso. Mas a palavra do Senhor sobre a tua vida, irmão, segure isso, permanece para sempre. Essa é a mensagem dos arautos, dos precursores do rei, até que ele venha. As pessoas vão dizer: mas arautos, a sua mensagem está passada. Disseram isso para Pedro.
Olha, já se há tanto tempo a ponto de Pedro escrever isso na sua epístola. Já se passou tanto tempo e vocês dizem sobre a vinda do rei. Não se preocupe, porque ele não tarda. Ah, meu Deus, um dia é como 1000 anos para ele. Não, você está entendendo, meu irmão? Permaneça firme, constante, sempre abundantes, sabendo que o seu trabalho, o vosso trabalho, nunca será vão no Senhor. Então, se você entende, meu irmão, que essa palavra está viva sobre você, quantos creem que essa palavra é viva sobre você? Quantos creem que essa palavra ela frutificará nos lugares escuros, nos lugares de desastre? Tome posse. Então agora Deus nos chama para nos posicionar. O versículo 9 do capítulo 40 diz: Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas. Meu irmão, a palavra boas novas na Septuaginta, eles vão traduzir por Evangelion, o Evangelho. A mesma palavra consagrada no Novo Testamento para o anúncio de que o rei ele nasceu. Então agora Isaías está dizendo: Tu, ó Sião, que anuncia o Evangelho. E Sião, meu irmão, é uma palavra muito preciosa no Antigo Testamento. Por quê? Em Sião aconteceu algo. Davi, o rei Davi, traz a arca para Jerusalém. E ele vai construir um tabernáculo em Sião. Só que o que ele faz em Sião? Ele olha, ele ouve o Espírito de Deus, alinha o coração e fala assim: tira o véu. Peraí, Davi, como é que é o negócio? Arranca o véu. Mas Davi, lá em Moisés, o tabernáculo tinha o véu. Não, aqui não. Arranca o véu. E em Sião, eles posicionam a arca e tiram o véu. E aí eles vão perguntar: tá, Davi, mas e agora? Coloquem músicos e cantores ao redor da arca. Diante da glória. E agora? Comecem a cantar. Tá, Davi, vamos começar agora às 8 da manhã. Termina que horas? Não para. Peraí, Davi, não para. É isso, não para. Façam turnos 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a glória de Deus se manifestava naquele lugar. A presença face a face. Davi captou, meu irmão, o que o Senhor tinha para o tempo dele. Só que aquilo ainda era uma imagem. Porque enquanto aquela glória era a glória que Davi contemplava, hoje nós somos aqueles que carregam essa glória. E ela habita dentro de nós. Então quando você está olhando para Sião, toda vez, guarde isso, toda vez que você olhar a palavra Sião no Antigo Testamento, ela é uma imagem desse lugar de adoração contínua. Pastor, esse culto vai terminar aqui, mas a adoração, ela vai continuar. Tu vai para casa e ela continua fluindo. Você vai para casa e ela continua fluindo. 24/7. Se comer, como para a glória de Deus. Se beber, eu bebo para a glória de Deus. E assim faremos até... Então esses que estão posicionados nesse lugar, que tem a mensagem da boa nova: Tu, ó Sião, que anuncias, sobe a um monte alto. Oh, meu Deus! Se posicione e erga a tua voz fortemente. E olha o final do versículo, está ali, vou até pegar aqui do telão aqui. Olha o final do versículo. Levante a tua voz e não temas. Confie na mensagem que o Senhor está te dando. Confie no Espírito de Deus sobre a tua vida. Aí você fala assim: mas Zeca, o meu filho tem um coração muito duro, o meu esposo tem um coração muito duro. Zeca, no meu lugar de trabalho, aquelas pessoas não querem ter um compromisso com o Senhor. Apenas se posicione, levante a tua voz, proclame o Evangelho até que Ele venha. Não temas, meu irmão, não temas. E aí o versículo 9 diz assim: levanta a voz, não tema, e dize às cidades. Diga: as cidades, no plural. As cidades. Ele está dizendo assim: se levante, Goiânia!
O rei está voltando. Eu moro numa cidade chamada São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo! O rei está voltando. Ai, os lugares escabrosos serão aplanados. Aleluia. Não temas. Levante a tua voz. Proclame. E aí ele diz: o primeiro eis aqui está o vosso Deus. Contemplem Ele. Não anunciem com a visão dos seus próprios olhos. Não preguem olhando para o natural, sabe, Kênia? Porque a gente está vendo. Levanta um pouquinho mais os olhos. Acima da tempestade, lá está o trono. Com os olhos no trono, vocês vão ver que o leão está se aproximando. Ele vem. Ele vem. Aqui está o vosso Deus. E o versículo 10. O segundo eis. O segundo eis. Eis. Eu amo, meu irmão, a palavra é poderosa. Eis que o Senhor Deus. O Senhor Deus aqui é Adonai Yahvé, o Yahvé soberano. Virá com poder. É literalmente como um poderoso. Porque aquele que te chama, meu irmão, ele tem poder para te capacitar. Ah, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele tem poder. E talvez hajam áreas, meu irmão, que na tua força não vai dar. E isso é verdade. Mas não se entristeçam, meu irmão. Não desanimem. Porque ao passo que as aflições nós enfrentaremos neste mundo, este mundo foi vencido pelo nosso Deus. Jesus venceu o mundo e nele nós também venceremos. Se levantem, arautos do Senhor, proclamem a mensagem até que ele venha, porque Maranata, ora vem. Mas aí ele continua, o versículo 10 ele diz: e o seu braço dominará. Isaías é o profeta que mais contemplou o braço do Senhor. Se você quiser fazer um estudo, Zeca, eu quero estudar sobre o braço do Senhor, leia Isaías. Porque Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais escreveu, que mais contemplou, que mais teve visões, revelações a respeito do braço do Senhor. E aí no capítulo 52, bota pra gente aí, Eliabe, por favor. Isaías 52, versículo 10. Isaías vê esse braço, o braço do Deus forte. E olha o que o texto diz: o Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O que o Senhor fez? Ele arregaçou o braço. Sabe quando você vai para um trabalho? Você vai fazer aquele trabalho que é árduo. Isaías está vendo o Senhor, ó. Eu estou me preparando para o trabalho. O Senhor, ele está Isaías viu o Senhor arregaçando as mangas, porque o trabalho seria árduo. Ah, meu irmão, o trabalho da cruz, o penoso trabalho, o castigo que nos traz a paz sobre ele, as pisaduras que estavam sobre ele, assim nós fomos sarados. Mas ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Você está entendendo? O Senhor, meu irmão, ele está com as mangas arregaçadas para mostrar a salvação a nós. Ele está vindo em nossa direção. O rei, ele está voltando. E agora o nosso trabalho é olhar para ele, confiar nele, se posicionar nele. E aqui eu quero ir para o final. Quantos desejam se posicionar com o Senhor nessa noite?
Então coloque para a gente o versículo 11, Eliabe, por favor. 40, versículo 10. Isaías 40, versículo 10. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Mas eu preciso ter calma aqui com você, porque quando a gente lê isso aqui rápido, a gente pensa assim, que é o seu galardão. Mas não. A palavra aqui é passak. E essa palavra no hebraico, quando acompanhada de um pronome, como é o caso aqui, indica a quem pertence o salário. E o pronome aqui não somos nós. O pronome aqui no texto é ele. Lembra que eu pedi para vocês repetirem as cidades? Lembram? As cidades. Se esse galardão aqui fosse da cidade, o texto teria que se traduzir assim: eis que o vosso galardão está com ele. O texto está dizendo, o galardão dele, o seu galardão, o galardão de Jesus, já está com ele. Que o salário dele já está diante da sua face. Meu irmão, essa noite não é antropocêntrica, é sobre ele. E Isaías está falando sobre isso, porque às vezes a gente lê, não fala, é o meu galardão, a gente, oba, é a minha recompensa, é o meu galardão, sou eu. Não, é ele, é o galardão dele. E aí você pode se perguntar comigo, mas Zeca, ele é o criador de todas as coisas. O que poderia ser o galardão dele? O que poderia ser a recompensa dele? Coloca o versículo 11. E aqui nós vamos para o final. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Ele está dizendo assim, vocês são a minha recompensa. O Deus que tem todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, ele tem um galardão. E posso dizer uma coisa? Cara, se você fosse receber um galardão, como que você recebe um galardão? Você vai sorrir, eu vou receber o meu galardão. Agora imagine, o que Isaías está dizendo aqui? Você pode contemplar o Senhor agora sorrindo, dizendo, vocês são o meu galardão. Agora eu tenho um rebanho, e entre os braços eu recolho os cordeirinhos, os mais frágeis. Ele está nos pegando no colo, meu irmão. Levará no seu regaço. E as que amamentam, repita isso, as que amamentam, ele guiará mansamente. Ele está dizendo que dentro do seu galardão terá uma geração de ovelhas que darão algo para outros, que vai ter leite para outros, que a palavra que você está recebendo aqui, ela prosperará no lugar onde você está plantado, até que ele venha, porque Deus está nos chamando, meu irmão. É isso, João Batista entendeu isso. João Batista, ele foi a voz que clamou no deserto da Judéia, mas hoje eu e você somos o povo que caminha no deserto do século 21, nesta nação, e nós proclamaremos a vinda do Senhor até que ele venha. Antes do rei vir, antes de Jesus nascer, Deus levantou arautos, Deus levantou precursores, e o rei está voltando novamente. E eu quero afirmar isso de maneira profética, incluindo a minha vida e a tua vida nessa noite. Deus está levantando uma geração de arautos e remanescentes que declararão a volta do Senhor até que ele venha. Se coloque sobre os seus pés. O que Jesus viu em João Batista? Jesus viu em João aquilo que faltava na religiosidade dos seus dias, a religiosidade oficial. O jejum de João era outro, não se tratava de fome, era uma fome contra a cultura da sua época.
Era uma fome contra aquilo que se colocava em oposição à vinda do Senhor. Era uma fome pelo reino. Quantos querem que o reino venha? À medida que o reino vem, o rei vem. João disse não à passividade, meu irmão. Você não será passivo na sua jornada. Deus está te levantando como um arauto ativo nessa noite. Existem casas aqui que serão alcançadas por esse lugar. Casas que as pessoas estão até olhando assim, são lugares escabrosos, intransitáveis. Meu Deus, Deus está me movendo dessa maneira. Existem relacionamentos aqui que você considera quase que intransitável, não tem como acontecer. Deus vai usar a tua boca. Deus vai te levantar como uma voz no meio do deserto para anunciar a mensagem dele. E Ele está te colocando nesse lugar, meu irmão, de maneira consistente, dia e noite, até que Ele venha, porque o Rei está voltando, porque o leão rugiu da eternidade, e Ele já cativou o seu coração. Aonde está a recompensa do Senhor? Aqui está. Aonde está o galardão do Senhor? Aqui está. E eu quero orar com você nesse sentido nessa noite. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Você que veio aqui nessa noite, meu irmão, e você está ouvindo o Senhor lhe chamar para este lugar, aonde os vales serão aterrados, montanhas aplanadas, porque Deus te chamou para este lugar, como um arauto, sim, porque você é a recompensa dele. Ah, Zeca, mas na minha casa parece que não tem mais como. Tem sim, meu irmão, a palavra está sendo colocada nos teus lábios. Não temas, levante a voz. E eu quero orar com você nessa noite. Se você entende, meu irmão, que Deus te chamou para como um arauto nessa geração, eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Talvez seja na tua casa, saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós vamos orar juntos. Talvez seja no teu... Às vezes é nos lugares dos seus relacionamentos. Venha, meu irmão. Aí você fala assim, mas Zeca, eu estou com tanta dificuldade, não estou conseguindo nem caminhar. Deus te trouxe aqui hoje para trazer a existência até aquilo que não existe, meu irmão. Isso, pode se aproximar do altar, filha. O altar é o seu lugar. Se aproximem do altar. Você que está ouvindo, vem, rompe, meu irmão, nessa noite. Rompe nessa noite. Deus está levantando homens e mulheres que caminharão de maneira consistente. O Espírito está dizendo aqui, consistência. Talvez você caminhou por muito tempo de maneira inconsistente. Você não é meio barro, meio tijolo. Isso, venha, rompe. Isso, rompe. Você não é meio barro nem meio tijolo. Venha, rompe. Deus está te dando uma identidade aqui nessa noite. Isso, vem, filha, rompe uma geração, meu irmão, que caminhará décadas, pastor, que caminhará décadas. Você não é apenas um fogo que diz, eu estou queimando, e um fogaréu que logo apaga. Não, meu Deus, filho, Deus está dizendo, você queimará de maneira consistente na presença dele. Abra suas mãos. Você caminhará de maneira consistente. Sabe, porque às vezes é assim, e Deus diz, eu firmarei os seus pés. E ao seu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você que está aqui, meu irmão, que ouviu Deus falar contigo para uma ativação espiritual, para uma ativação, para um tempo que aguarda o noivo. Não fique onde você está. Rompe nessa noite e vem, meu irmão. É para aqueles que dizem só, eu preciso. Sai do seu lugar e vem. Se una a nós aqui nessa noite. Se una a nós, meu irmão. Rompe nessa noite. Uma palavra de poder sendo derramada aqui nessa noite sobre a tua vida. Meu Deus.
Deus está visitando essa casa. O Espírito está soprando nesta casa. Homens e mulheres caminhando de maneira consistente ao encontro do Rei. Ao encontro do Rei. Ao encontro do Rei. Meu irmão, essa noite é noite de mudança de vida, mudança de direção. Homens e mulheres que caminharão apaixonadamente. Isso, peça ao Senhor. Erga as tuas mãos para o alto, igreja. Erga as mãos para o alto. Peça, Senhor, traz aumento sobre a minha vida. Cada filho que está no altar, cada filho que está no altar, Pai, traz aumento, Pai, traz aumento, paixão, amor, amadurecimento. Segura em tuas mãos, eu não. Famílias sendo restauradas, porque a mensagem é para todos até que Ele venha. Isso, ministre. O Espírito está falando aqui nesta noite, igreja. O Espírito profético está nesta casa. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Oh, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Arauto do Rei. Irmãos, Kenneth, traz aquela assim. Traz ela aqui para o altar também. Deixa ela vir aqui junto. Isso, vem. Traz ela junto. Porque Deus está tratando de coisas que a senhora está pedindo a Ele. Aleluia. Deus está ouvindo orações aqui nessa casa. Vem Jesus. Pode vir, se aproxima do altar. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Se acostume com o ambiente do altar. O Senhor está entrando dentro daquela casa. Ele está entrando naquela casa. E Ele está cuidando. Porque eles também são recompensa do Cordeiro de Deus. Permaneça consistentemente. Porque as suas orações, elas não estão sendo esquecidas. O Senhor está dizendo, elas estão diante do meu trono. Estão diante do meu trono. O Senhor olha para frente. Escute isso, filha. E Ele está vendo as suas orações. Ele está vendo. Eu estou te ouvindo. Senhor, confia. Sabe, Eliabe, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não tem a ver com idade, tem a ver com consistência. Pastor, tem a ver com consistência. Filha, consistência. Uma geração de leãozinhos, meu Deus, de filhos do Rei. É bíblico, é bíblico, é bíblico. Ah, meu Deus. Pois eu sei que Neira, vivo pá. estás. E um dia E não ficará
caminharão pelo meio do caminho. O desastre é real, a dor é real, as perguntas são reais, mas a resposta é tão real quanto. E mais do que isso, enquanto o desastre passa, a resposta dele permanece para sempre na tua vida. Receba em nome de Jesus. Irmãos, levante a tua mão em direção ao altar. Homens e mulheres que caminharão de maneira consistente até que ele venha. Tem fé aqui nessa noite? Aleluia. Tem fé aqui nessa noite? Aleluia. Tem convicção aqui nessa noite? Aleluia. Eu quero fazer uma oração específica sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Que ele coloque em nossos lábios a mensagem e que ele firme os nossos pés até que ele venha. Feche os seus olhos, levante as suas mãos para o alto. Espírito Santo de Deus, obrigado pela revelação da cruz. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque nós jamais seremos os mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus filhos, a tua igreja. Meu Pai, aqui está a tua recompensa. A fé nesse lugar, Pai, a convicção. Tu estás trabalhando na casa. Senhor, firma os pés. Firma os pés dos teus filhos. Posicione-os, ó Deus, de maneira que eles possam clamar que Goiânia pertence a ti e que ela está sendo... Ai, Senhor, nós declaramos de maneira profética: Goiânia está sendo preparada para te receber. Meu Deus, Goiânia está sendo preparada para te receber. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim nós oramos, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Celebre mais forte. Glorifique a Ele. Deus colocará as palavras certas no seu lábio. O congresso termina amanhã, mas os arautos permanecem até que ele venha. E amanhã, talvez você conheça alguém, meu irmão, que você fala assim: cara, precisa dessa palavra. Vou te dizer uma coisa, meu irmão, tem muita graça de Deus aqui fluindo nesse lugar. Deus está colocando talvez pessoas na tua mente agora. Não, talvez não, eu creio no que Deus está falando. Deus está soprando pessoas nos seus corações aqui. Eu tenho que parar com esse negócio de talvez. Quando Deus fala é isso. Deus está soprando pessoas aqui nos seus corações aqui nessa noite. Tem que parar com isso. Sejam flechas. Convide. Mas que eu já até chamei uma vez. Os arautos permanecem até que ele venha. Entende? Deus está nos dando consistência aqui nessa noite. E aí, convide para estar aqui amanhã, cara. Porque eu creio que o Senhor, Ele tem porções para nós, de glória em glória, até que Ele venha. Eliabe, muito obrigado. Pastor Juvenil, os pastores, obrigado pela honra, pela confiança, pastora. Obrigado pela confiança. Igreja, sabe, eu oro a Deus por vida para estarmos aqui amanhã, mas eu volto hoje para descansar com a minha porção dos céus e com o meu coração cheio de desejo que o noivo, ele venha. E eu vou fechar aqui dizendo uma última coisa, porque Deus destacou isso de maneira muito forte no meu coração. Deus vai usar vocês para preparar Goiânia para o rei. Goiânia está sendo preparada para o rei. Amém?
Aplauda mais uma vez ao Senhor, celebra Ele. Quero para ouvir a palavra. Deus abençoe.